Graças a Deus, amém, irmãos? Amém? Com a máscara a gente nem consegue ouvir o amém direito, não é verdade? E nós temos refletido nas quartas-feiras sobre o poder de transformar, viva o poder de transformar, sobre missões mundiais. E nesse mês de julho, quando nós pensamos sobre esse poder que nós recebemos de Deus, através do Santo Espírito, esse poder para testemunhar, como aprendemos na última quarta-feira, olhando para Atos capítulo 1, versículo 8, para sermos testemunhas. E sabemos que começou lá em Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra, e já chegou, graças ao nosso bom Deus, a Trajano de Moraes. E diante desse tema sugerido, viva o poder de transformar, e aí sempre nós vamos pensar sobre como ser um instrumento de transformação, pastor. Como ser um instrumento de transformação para minha casa, para os meus filhos. Como ser um instrumento de transformação no meu casamento. Como ser um instrumento de transformação para a sociedade onde eu estou inserido. Diante disso eu quero refletir com os irmãos sobre o tempo da colheita. Qual é o tempo da colheita? Qual é o tempo de ser instrumento de transformação? Será que em momentos difíceis como esse que você está passando, que o mundo passa, ainda é tempo de colheita? E eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 23 ao versículo 42, assentado como os irmãos estão. Eu vou estar lendo, peço que a igreja acompanhe a leitura da palavra do Senhor nessa noite. João capítulo 4, versículo 23 ao versículo 42, já está sendo projetado, quem achou diga amém. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo que semeia e que colhe. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. E eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias, verso 41. Muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Vamos orar? Você que está no seu lar, você que está aqui no templo,
Peça ao Senhor que Ele fale ao seu coração através da sua palavra e que nossa resposta seja sempre pela fé, uma resposta de obediência, uma resposta prática para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que nós sejamos não ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da palavra de Deus. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, ao coração da Tua igreja, ó Pai, ao coração do Teu povo. E que venhamos, ó Pai, compreender que vivemos o tempo da colheita para a Tua glória. Que possamos, ó Pai, como servos do Senhor, sermos ceifeiros que glorificam o Teu nome. Porque onde o Senhor nos colocou, ali é o lugar que devemos, ó Pai, ser instrumentos para a exaltação do Teu nome, sermos instrumentos de transformação de vidas para a Tua glória. Ajuda-nos, Pai, a compreendermos a Tua palavra e usa-nos para a Tua glória. Em nome de Jesus eu lhe peço e no nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Amém e amém. Quando olhamos para esse texto, irmãos, principalmente o verso 23 e o verso 24, são aqueles textos que nós temos praticamente decorados em nossa mente. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí surge uma indagação: o que tem a ver adoração e o que tem a ver ser instrumento de transformação, ser viver o poder de transformar, o que tem a ver a minha adoração com Deus, com a missão que eu recebi dele. É importante você entender que missões começam e terminam na adoração. Por quê, pastor? Porque nós fazemos tudo para a glória de Deus. Você abriu mão de estar no seu lar para vir aqui oferecer o seu culto para quem? Para Deus. Você que não pôde estar aqui, está no seu lar e você está cultuando ao Senhor em sua casa. Às vezes você tira um momento, seja na sua madrugada, para você buscar o Senhor. Tudo que você faz para exaltar e glorificar o Senhor, Deus está vendo. Você não pode se esquecer disso. Por mais que ninguém veja, Deus vê o seu esforço para você conhecer a Ele, para você fazer o seu melhor para Ele, para você cultuá-lo. Isso envolve a nossa adoração. E como pensamos sobre a igreja que nós somos, a nossa função como igreja é adorar o Senhor. E o que é uma função? Função é aquilo que é natural, é ação natural. A adoração da igreja é a nossa responsabilidade para com Deus. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas se nossa função é adorar, a nossa missão é discipular. E aí essa missão de discipular, de evangelizar, é um compromisso e uma responsabilidade que nós também temos tanto com Deus, com o nosso próximo. Porque missão é o ato de mandar, de comissionar, de encarregar, é uma incumbência, é uma delegação divina que todo aquele que crê em Jesus recebeu. Você crê em Jesus, você é servo dele, você entregou a sua vida para Jesus, você e eu, nós recebemos uma missão. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Então guarde uma coisa no seu coração: ser discípulo é seguir os passos do Mestre. Fazer discípulo é ensinar a andar nos passos do Mestre. Gravou na sua mente? O que é ser discípulo de Jesus? É seguir os passos dele. É seguir os mandamentos dele, pela fé que nós temos nele. Porque não é um fardo, porque os seus mandamentos não são pesados, porque nós o fazemos e nós os cumprimos por amor. Mas fazer discípulos, ser e fazer missões, é ensinar a andar nos passos do Mestre. É quando você senta com o seu filho na sua casa e você lê a Bíblia com ele, você ora com ele. É quando você fala para os seus filhos de Jesus para ele ou para ela. É quando você fala para os seus vizinhos quem é Jesus. E nós lembramos que a boca fala do que o coração está
cheio. E é interessante que nós temos um contexto de adoração e um contexto de missão acontecendo nesse texto, e nesse contexto que foi lido com a igreja através da instrumentalidade de Hugo, do irmão Hugo, nessa noite. Jesus, ele havia deixado a Judéia e ele está indo para a Galileia, mas diz o texto que era necessário ele passar por Samaria, e especificamente uma cidade chamada Sicar. E ali havia um poço, que era chamado Poço de Jacó, porque Jacó havia cavado aquele poço com os seus homens. E diz o texto que é por volta de meio-dia. Jesus está cansado, Jesus está com sede, Jesus está com fome. Não podemos esquecer que Jesus é 100% Deus, mas Ele também é 100% homem. E diz a palavra do Senhor que Jesus ele se assenta ali do lado do poço, naquele poço. E os discípulos vão entrar naquela cidade chamada Sicar para quê? Para comprar alguma coisa para comer. E é esse o contexto do diálogo com Jesus e aquela mulher samaritana. Jesus ensina sobre a adoração e ele se revela como o Messias. Eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Mas é interessante que quando eu olho para esse texto, eu não sei como você fica quando está com fome, Flavinho. Mas tem gente que quando fica com fome, ele para tudo. Não sei já assim como é que fica quando está com fome, Mariana. Você é tranquilo, né? Fica mais tranquilo. Vinícius com fome, eu não sei como é que fica. Ruth sabe, na verdade. Marcele sabe quando o Rumenique está com fome, como é que é. E assim sucessivamente. Mas Jesus, ele está cansado. É uma região quente, muito quente, é meio-dia, o sol está no topo. E Jesus começa um diálogo com uma mulher samaritana, duas situações. Não era comum um mestre sozinho conversando com uma mulher. Segunda situação, muito menos judeu conversando samaritano, porque eles não se dão. E por que eles não se dão? Porque lá no passado, quando a Assíria invade Israel e a leva cativa, a Síria ela tem uma estratégia, ela leva o povo de Deus para a Síria e ela traz o seu povo para Israel. E ali há uma miscigenação de culturas, de adoração. E o povo agora está misturado, eles se casam com os assírios, com o povo que era sujeito aos assírios. E agora há uma miscigenação também no culto. Ou seja, agora eles não estão servindo somente ao Deus verdadeiro. Houve uma mistura, porque as pessoas que chegavam ali estavam adorando também outros deuses. E não somente o Deus de Israel. E aí Jesus começa um diálogo com aquela mulher. Jesus primeiro diz e pede para ela água para beber. E ela fica espantada, como tu, sendo judeu, me pede para mim água para beber. E aí eu quero convidar você a olhar na sua Bíblia. Está aí no versículo 8. Pois os seus discípulos, capítulo 4, verso 8, tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria o quê? Água viva. O que é água viva? Essa é uma expressão que não é comum para nós, porque é uma expressão oriental, significa, no conceito comum oriental, água da fonte. É uma água fresca. Porque naquele contexto de calor escaldante, que você não tem água encanada na sua caixa d'água e você abre a torneira, o povo tem que ir no tanque, pegar água, e é lá embaixo, tem que descer o balde, o cântaro lá embaixo, puxar, botar nas costas, entrar na cidade para guardar a água, para poder se refrescar. E você imagina, o esforço para ir, a sede aumenta mais ainda. E aí Jesus ele usa uma palavra muito interessante e uma ilustração, porque ele vai dizer: se você conhecesse o dom de Deus, verso 10, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, ele daria água viva. Ao que a mulher respondeu:
o Senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. É como se Jesus estivesse apontando para o poço. Vendo essa água aí? Quem beber dela vai voltar a ter sede. Verso 13, verso 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Note que Jesus mostra para ela uma água terrena, mas Jesus agora fala com ela sobre uma água espiritual. Essa água, quem beber dela, vai voltar a ter sede, mulher. Mas a água que eu der, essa água viva, porque a água viva que Jesus dá é uma água cheia de vida, é uma água para a vida eterna. É para que aquele homem e aquela mulher cheio de fracassos, que tenta ter razão de vida nessa terra, e só acumula fracassos e começa a não encontrar a razão de existência, e quando ele encontra Jesus, ele encontra a vida, e vida em abundância, e vida plena. É quando você sabe o porquê você está aqui, para que você está aqui e para onde você irá, independente da situação que nós vivemos hoje. Hoje eu estava vendo um vídeo no TikTok, e eu não lembro o nome do cantor, e foi perguntado para ele assim: como que está o seu trabalho nessa pandemia? E aí ele fez um monte de críticas, né, ao governador do estado dele, porque fechou a cidade, ele está 1 ano e pouco sem trabalhar. E ele disse assim: eu sei de uma coisa, eu não sei de que eu vou morrer. Eu não sei se eu vou morrer de Covid, eu não sei se eu vou morrer de um câncer, eu não sei se eu vou morrer num assalto, eu não sei se eu vou morrer atropelado. Mas uma coisa eu sei, que respirar não é viver. Eu parei para pensar naquela frase dele. Ele disse assim: só respirar não é vida. E é interessante isso. O que ele estava querendo dizer? Eu preciso viver. Eu preciso estar com as pessoas que eu amo. Eu preciso estar perto de quem eu amo, porque só respirar não é vida. E aí eu parei para pensar sobre aquilo. E aí, fazendo uma comparação do que alguém disse, o que Jesus está dizendo é que essa mulher, ela está simplesmente passando. Ela está pensando no seu dia a dia em uma água que vai saciar uma sede que ela vai voltar a ter, mas Jesus está oferecendo para ela uma água que é a água da vida, que é verdadeiramente ter vida e vida em abundância, ter razão de existência. Se você me pedir, eu posso te dar a água da vida. Que as coisas deste mundo se tornam secundárias. E que você passa a viver e compreender que a sua existência tem um propósito. E que, independente das adversidades dessa vida, por mais que a gente venha sofrer, porque o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas seja corajoso, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A gente já sabe que com essa água da vida que é Jesus, nós já somos mais do que vitoriosos nele, amém, irmãos? E aí você tem razão para levantar todo dia, você tem razão para lutar todo dia, você tem propósito de existência todo dia, você sabe por que você vive da maneira como você vive, todos os dias da sua vida. O texto ele continua. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus disse: vá achando o seu marido e volte aqui. É o que a mulher respondeu: não tenho marido, Senhor. Jesus ele diz: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5,
e esse que agora tem não é o seu marido, e o que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Jesus está falando sobre a água da vida. Mas é interessante que Jesus toca num assunto onde é a grande dificuldade dela. Jesus trabalha na questão espiritual da vida dela. Jesus poderia falar qualquer coisa com ela, mas Jesus disse: vai lá e chama o seu marido, porque Jesus sabia a situação dela. Ela estava procurando felicidade, razão de existência, alegria em um marido. E ela já teve 5 e ela não achou isso em nenhum deles. Nós não sabemos se morreu, se divorciou, se foi traição. O texto não fala disso. Mas ela já teve 5 maridos. E esse que ela tem agora não é o marido dela. Ela não encontra razão de existência naquilo. Por quê? Porque no marido que ela procura amor, no marido que ela procura segurança, no marido que ela procura razão de existência, no marido que ela procura conforto, no marido que ela procura vida, ela não acha. E Jesus diz: e esse que você tem não é seu. Uma acusação séria de pecado. Um pecado que a consequência, segundo a lei de Moisés, era a morte. Porque ela está em pecado. Esse que você tem não é seu. Jesus está relatando a situação espiritual e o vazio que está no coração dessa mulher. E aí ela parece que muda de assunto. Olhe com você. Verso 20, olhe comigo. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus está dizendo: olha, quando nós olhamos para a história, para os patriarcas, quando nós olhamos por todos os acontecimentos, nós sabemos de onde vem a salvação, de onde vem o Messias. Ele vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é no Monte Gerizim, não é em Jerusalém, é em espírito e em verdade. Jesus não está falando de religião. Jesus está falando de adoração. Jesus não está falando da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Batista. Jesus não está falando da Igreja O Brasil para Cristo. Jesus está falando sobre adoração, sobre a vida com Ele. Jesus não está olhando para o Monte Gerizim. Jesus está olhando para o coração. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus está olhando para o seu coração e o meu coração, o que nós estamos fazendo aqui hoje, o que nós estamos fazendo na nossa casa hoje, o que nós fazemos com a nossa vida todo dia. Se nós vivemos essa adoração todos os dias da nossa vida, porque a adoração não se limita a um culto de domingo de manhã ou à noite ou uma quarta-feira. A adoração é uma vida contínua em adoração, em tudo que nós fazemos. O que nós fazemos para a glória de Deus. E aqui acontece algo com a vida dessa mulher. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo, quando ele vier nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias. Eu sou o Cristo, o que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, preste atenção nesse texto. Quanto a mulher deixou o seu cântaro. Guarde uma coisa no seu coração. O que ela mais queria naquele momento era o quê? Água. E o texto diz que é meio-dia. Não é uma hora comum para ninguém ir buscar água. Porque meio-dia é a hora do sol mais quente. As pessoas naquele tempo iam buscar água cedo ou à tardezinha, que é o sol está tranquilo. Parece que ela vai num horário que ninguém foi.
E lembra, ela tem um contexto de vida complicado, difícil. Já teve 5 maridos e o que tem agora não é dela, ela está em adultério. Um pecado, segundo a lei de Moisés daquele tempo, que levava à condenação, à morte. E aí o texto diz assim: ela foi, mas ela deixa o seu cântaro. Porque agora a água terrena já não é mais tão importante para ela. Mesmo aquele momento quando ela está com sede, já não se torna algo mais tão importante. Olha o que diz o texto. Versículo 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? O que ela está fazendo agora? Ela está pregando do jeito dela o que Jesus fez na vida dela, o que Jesus falou sobre a vida dela. Ela mostra, ela externa a vida dela. Olha, tem alguém lá fora que vocês precisam lá e ver. Venham e vejam o que esse homem falou sobre a minha vida. Irmãos, nós somos chamados para levar para as pessoas e mostrar para as pessoas que Jesus, ele transformou a nossa vida, amém, igreja? Nós somos o povo que temos a palavra de transformação. Nós somos chamados para sermos instrumento de transformação. Está começando a acontecer uma transformação na vida dessa mulher, e ela já chega, deixa aquilo que ela está fazendo, deixa o cântaro, e ela já vai falar: ó, venham ver o que aquele homem que está lá fora falou sobre minha vida. Será que ele não é o Cristo? Vejam vocês mesmos, porque no coração dela já está batendo que aquele é o Cristo. Os discípulos não entendem nada que está acontecendo, do que está acontecendo. Porque os discípulos não entraram em Sicá para falar de Jesus, eles entraram em Sicá para comprar alimento. Os discípulos, quando voltaram e encontraram aquela mulher, não estão preocupados se ela está sendo salva ou não, se ela está sendo transformada ou não. Eles querem saber por que Jesus está falando com aquela mulher. Há uma questão religiosa e cultural acontecendo aqui. E eles começam a dizer para Jesus: Jesus, come. Jesus, ele responde, verso 32, mas ele lhe disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus está novamente falando de uma questão espiritual, e eles estão olhando para uma questão terrena. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer, verso 34, a vontade daquele que me enviou e realizar a sua. O que Jesus está ensinando para a gente aqui, irmãos? Jesus está com fome, Jesus está com sede, Jesus está cansado. Mas Jesus para tudo, para quê? Para cumprir o chamado dele. Só que não é um fardo para Jesus. Por quê, pastor? Comer não é um fardo. Comer é bom, não é verdade, Flavinho? Flavinho tem ali o restaurante. O pessoal, quando come, um sorriso no rosto, né? Quando o cara come muito sério, ele está com um problema, alguma dificuldade. O Flavinho já vai chegar e perguntar se tem alguma coisa errada aí com a comida, está tudo bem? Porque normalmente a comida nos dá o quê? Prazer, não é isso? Nos dá prazer de fazer. Aquilo que nutre Jesus, que dá prazer em Jesus, é fazer a vontade do Pai. Não é um fardo para Jesus cumprir a missão dele. Ele está dizendo: a minha comida é fazer a vontade do Pai. É isso que Jesus está dizendo, é realizar a sua obra, é fazer a sua vontade. Irmão, será que a gente tem prazer em fazer a vontade de Deus? Será que quando nós dizemos, né, vamos na igreja hoje, alegrei-me quando vamos à casa do
Senhor, muito tempo na minha vida eu não tive prazer nenhum de ir cultuar com os meus irmãos num templo. Por quê? Porque eu não tinha relacionamento com Deus. Era um fardo, Lília, para mim. Era uma fadiga, Hugo, para mim. Eu ia por diversos outros motivos. Até que houve um dia que eu me encontrei, Jesus me encontrou. Houve um momento onde eu conheci Jesus e até hoje eu continuo conhecendo, e agora não é mais um fardo, se torna prazeroso cultuar ao Senhor e fazer a vontade do Senhor. É claro que assim como você, eu também, tem dia que nós estamos desanimados com tantas coisas, tem dia que o nosso coração anseia por tantas coisas contrárias à vontade de Deus. E aí a gente precisa matar a nossa carne, dizer não para ela, negar a si mesmo. Jesus, ele diz, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Pastor, como que eu passo a ter essa saciedade de vida? Quanto mais nós nos envolvemos com a palavra de Deus, quanto mais nós conhecemos a vontade de Deus, mais nós nos saciamos, nos alegramos em fazer a vontade dEle. Quanto mais você conhece a Deus, mais você se maravilha com Ele. Mateus 4,4, Jesus disse, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Provérbios 6,23, porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. Salmo 119, 96. É incrível esse versículo. Obrigado, Carol. Tenho visto que toda perfeição tem o seu limite. Olha o que o salmista diz. Ele diz, olha, toda perfeição tem um limite. Mas o teu mandamento é ilimitado. Quanto mais você mergulha na palavra de Deus, mais você se maravilha com ela. Por isso que Satanás não quer que você medite na palavra do Senhor. Que você não tenha disciplina com a palavra de Deus. Porque ele sabe que quando você tiver os seus olhos desvendados e você conhecer o Deus que você serve, você vai querer a cada dia mais e vai ter saciedade, vai ter prazer a cada dia mais em fazer a vontade dele. O texto continua, nós estamos caminhando para o fim. Jesus, ele diz, vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, e aqui é interessante porque falta ainda 4 meses para chegar a colheita. Jesus está em Sicar, próximo de Sicar, no poço de Jacó. Os discípulos chegaram, a samaritana deixou o cântaro, foi para a cidade, falou com o pessoal e agora os homens estão vindo. E aí Jesus, ele diz, olha lá para vocês verem. Vocês estão falando que falta 4 meses, mas olha como é que estão os campos. Eles já estão prontos para colheita. Colheita de quê, pastor? De vida. De ser instrumentos de transformação para a honra e glória do Senhor. Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo que semeia e o que colhe, pois no caso é verdadeiro ditado, um é o que semeia e o outro é o que colhe. Eu vos enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Jesus está dizendo, olha, vocês vão colher onde outros plantaram, aonde os profetas plantaram, aonde a palavra de Deus foi proclamada, e vocês vão colher. Irmãos, nós estamos aqui hoje em Trajano de Moraes. A Bíblia de Trajano tem quase 100 anos. Quantas são as vezes que nós aqui colhemos aonde outros plantaram? Quantas são as vezes?
Quantos irmãos subiram nesse púlpito? Ou naquele um pouquinho ali na frente? E proclamaram o Evangelho? Quantos irmãos? Irmão Aliels, que não está mais aqui conosco, proclamando o Evangelho. Eu nem estava aqui. Quantos irmãos? Irmão Gils, que continua proclamando o Evangelho do Senhor. Quantos irmãos? Os irmãos podem dizer vários aqui. Outros plantaram. E muitos de nós estamos correndo. Mas tanto um quanto o outro, eles se alegram. Por quê? Porque ajunta o seu fruto para a vida eterna. Isso nos dá alegria. E o nosso trabalho não é em vão não é vão no Senhor. Nosso trabalho nunca é em vão. Deus tem visto tudo o que tem acontecido. Para terminar, irmãos, verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Note, ela já vai proclamar o Evangelho, falar sobre Jesus. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou, nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Irmãos, a missão de fazer discípulos que nós recebemos é a colheita de vida que nós devemos priorizar. Um dia a palavra de Deus chegou ao seu coração e ao meu. Um dia alguém colheu nas nossas vidas o que alguém no passado já plantou. E hoje você e eu somos chamados para termos esse senso de urgência para missões. Pastor, nós estamos vivendo uma pandemia, sim. Mas o inimigo aí continua trabalhando, ele não parou. Famílias estão sendo arruinadas, destruídas, devastadas, vidas estão sendo devastadas. E nós precisamos ser aqueles que vão colher, nós precisamos ser aqueles que vão levar a palavra de vida, nós somos aqueles que vamos levar a palavra que o Espírito Santo de Deus usa para que se torne uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A colheita, ela é urgente, ela é importante, ela é necessária. Por isso, a grande ideia que eu gostaria que você guardasse no seu coração nessa noite é justamente essa. A missão de fazer discípulos que nós recebemos é a colheita de vidas que devemos priorizar. Você pode repetir comigo? Vamos juntos? 1, 2, 3, já. A missão de fazer discípulos que recebemos é a colheita de vidas que devemos priorizar. Que nós, como igreja do Senhor, venhamos entender o quanto isso é importante, que venhamos viver isso todo dia da nossa vida, que venhamos poder dizer: a minha comida é fazer a vontade do Pai, assim como Jesus um dia falou. Que nós venhamos ter prazer em adorar Jesus, que venhamos ter prazer em buscar e conhecer a Jesus, que venhamos ter prazer em falar para as pessoas de Jesus. Quando assim fazemos e assim vivemos, nós desfrutamos das bênçãos de Jesus para colher as bênçãos, ou seja, nós nos alegramos por ser aqueles que colhem, sabendo que outros já plantaram no passado. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar seus olhos. Eu não sei como tem estado a sua missão de vida. Eu não sei como você tem priorizado o chamado que você recebeu de Deus. Eu não sei como você tem cumprido a grande missão de vida que você recebeu do Senhor. Eu não sei como você tem sido um instrumento de transformação para os seus filhos, para a sua casa, para a sociedade que você está inserido. Mas eu sei que hoje o Senhor nos chama a vivermos essa missão que nós recebemos, a priorizar a colheita de vidas, a cumprir a missão de vida que nós recebemos. Eu quero convidar você a orar e falar com o Senhor nessa noite, você que está na sua casa.
tem estado a sua vida com as coisas que Deus chamou você para fazer? Como tem estado a missão que Deus te deu? Isso tem sido uma prioridade ou isso tem se tornado algo secundário? Diante dos poços de Jacó, diante das sedes das coisas deste mundo, o Senhor nos chama a priorizarmos a colheita de vidas, a termos prazer em fazer a vontade dEle, a cumprirmos a missão que recebemos. Ore ao Senhor, fale com Ele nessa noite. Se há um pedido de perdão a ser feito a Ele, faça. Se há um compromisso a ser assumido, assuma. Mas não deixe para amanhã aquilo que o Senhor nos chamou para fazermos hoje. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra. E eu sei, Deus, que ela cumprirá o propósito estabelecido para ela nessa noite. Obrigado porque ela nos direciona, Pai. E obrigado, Senhor, por essa fonte a jorrar para a vida eterna, que é a salvação, que é ter o Senhor em nossa vida, Senhor Jesus. Que a nossa comida seja fazer a vontade do Senhor. Que venhamos ter prazer, que venhamos nos nutrir em obedecer a Tua palavra, em priorizar o Teu reino e a Sua justiça e fazermos a Tua vontade. Senhor, quantas são as vezes que nós nos envolvemos com tantas coisas nessa vida? Quantas são as vezes que nós priorizamos outras coisas, Senhor? Quantas vezes que nós priorizamos a água que não sacia, os poços, ó Deus, que não saciam, mas que venhamos, ó Deus, priorizar a Tua vontade em nossa vida. Que essa seja a nossa comida verdadeira, que esse seja o nosso prazer. Perdoe, Senhor, naquilo que temos tropeçado e temos errado. Ajuda-nos, Pai, em nossas fraquezas e enche-nos com Teu Santo Espírito. Que o Teu nome seja exaltado em nossas vidas, na vida da Tua igreja e do Teu povo. Que venhamos, ó Deus, assumir um compromisso a cada dia com o Senhor para a Tua glória. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.